Só um instantinho. Ok. Gravando então, pessoal. Vamos lá então para a nossa reunião aqui. Então, nosso curso de hoje, lembrando que eu não estou vendo aí a tela, então eu não tenho como ver vocês, tá bom? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, é só se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só me avisar. Abrir o microfone, perguntar, tá certo? Então vamos lá, pessoal, aqui. Nós temos hoje o tema, nosso curso é um curso livre, tá? Ele não tem custo, como nós já falamos. Para o pessoal que vai fazer o curso aqui, que mora na mesma cidade, principalmente o certificado, ele não tem custo nenhum, totalmente custeado pelo projeto, tá? Revelações do Apocalipse. E o pessoal que mora fora, nós estamos vendo aí a possibilidade de algum missionário da região conseguir emitir esse certificado, conseguir entregar esse certificado para vocês, tá? É, e aí, para não ter custo nenhum para vocês, custo zero, certo, meus queridos? E aí vamos, em nome de Jesus, vamos orar para que dê tudo certo. Nosso tema de hoje é Apocalipse, um livro aberto. Nós vemos aqui que o Apocalipse, ele literalmente é uma revelação, né? O Apocalipse significa revelação. Revelações do Apocalipse. E o Apocalipse ele traz, em linguagem simbólica, para a gente entender, aonde nem tudo que se lê se entende como se lê. Nós vemos lá alguns textos de Apocalipse, onde fala de um animal com 4 asas, 4 cabeças. Onde já se viu isso na natureza, um animal com 4 asas e 4 cabeças? Não se vê. Mas o Apocalipse, 90% do que se lê, não se entende como se lê. Tá? Então, nós vamos ver aqui outras coisas, nós vamos ver no decorrer dos estudos, nós vamos ver aí muitas coisas importantes para nós. Tá? Então, nós vamos aqui na segunda e vamos também fazer no sábado à noite. Certo, meus queridos? Às 20 horas, no sábado à noite, às 20 horas, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo. Então, vamos aqui. Muitos acontecimentos, nós vemos que vão ocorrer, esses acontecimentos, eles ocorrerão muito em breve. Deus, ele conhece nosso futuro, ele conhece todo o futuro da humanidade. E na palavra de Deus, na Bíblia, Sagradas Escrituras, como queira chamar, né? É Bíblia, palavra de Deus, Santas Escrituras, palavra inspirada, né? A Bíblia tem vários nomes, né? Mas uma certeza que nós temos é que nela nós podemos encontrar esperança, vida e também podemos encontrar paz. Tudo isso nas Sagradas Escrituras. Tá, meus queridos? Bem, sabemos que a Bíblia ela contém 66 livros, divididos em duas seções, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, também chamado Antigo e Novo Testamento. O Apocalipse é o último livro, tá, dos 66 que compõem a Bíblia. E aqui Deus fala de maneira mais diretamente ao povo e de maneira mais poderosa ao ser humano, tá? Nós entendemos também que no Apocalipse, todas as mensagens da Bíblia, elas alcançam o seu alvo, né? O seu ato culminante, digamos assim, né? Fica algumas perguntas aqui. Já passou pela cabeça de vocês? Agora eu quero a interação de vocês aqui. Vocês estão vendo as perguntas aí, não estão vendo? Eu quero a interação de vocês aí. Já passou pela cabeça de vocês, meus queridos? Nesse sentido, que nós, como chegou o Apocalipse até nós? O que ele revela? Quem é seu autor e o personagem central? Já passou essas perguntas pela cabeça de vocês aí? Quem já passou, deixa um da minha aí.
Olha, Consuelos que já passou pela cabeça dela. Como esse livro chegou até nós? Quem consegue de vocês responder para a gente aí? Bem-vinda, Micaele. Irmã Consuede, um beijo, irmã Consuede, irmã Rosa, um cheiro aí para todas vocês. Cheiro, meu amor. Como o livro chegou até nós? A pergunta. Como o livro chegou até nós? Quem responde para a gente? Ele chegou, irmão Anderson, através de um homem chamado João. Foi em revelação a qual Deus deu a ele na ilha de Patmos. E através dos séculos foi passando, né? Através dessa revelação que Deus deu a ele, né? Espero que esteja certo. Se não tiver, vou aprender hoje, em nome de Jesus. O que mais? Quem mais fala alguma coisa? João, Priscila? É isso aí, João mesmo. É o Vitor, na verdade, perdão. Não, Vitor. Vitor, Priscila, vocês falam alguma coisa? Bom, o livro do Apocalipse, sim, ele chegou até nós, sim, através do apóstolo João, tá? Mas não foi só esse processo aí, foi vários processos, tá? Primeiro, ele foi transmitido a nós por esses processos, né? Primeiramente, ele foi escrito pelo apóstolo João, né? Em forma de revelação, numa visão que ele teve na ilha de Patmos, lá cerca no final do primeiro século, tá, meus queridos? E João escreveu o livro numa linguagem simbólica e profética, utilizando uma linguagem, vamos dizer assim, apocalíptica, para transmitir a mensagem de esperança e advertência às igrejas cristãs ali, certo? Depois, o livro foi circulado entre as igrejas cristãs, através de cópias manuscritas, e foi gradualmente reconhecido ali como parte do cânon bíblico, certo? Bem-vinda, Mari. E logo, passado aí também, de geração em geração, né, o livro. Com a invenção da imprensa, com a invenção da impressa, no caso, não da imprensa, da impressa, a Bíblia, incluindo o Apocalipse, passou a ser impressa e distribuída em larga escala, tornando-se o quê? Mais acessível ao público geral, né? No entanto, a sua interpretação e significado continuam a ser, como diz o pessoal, um alvo de debate. Mas, enfim, não vamos falar aqui especificamente. Vamos entrar em muitos detalhes aqui sobre esse assunto. Tá? Então, meus queridos, não vamos nos deter só nesse assunto aqui, tá? Não vamos nos deter só nesse assunto. Vamos entender aqui uma coisa. Vamos aqui. E o Apocalipse revela. Agora eu quero que outra pessoa me responda. O que o Apocalipse revela? Vamos lá? Gente, tem medo de errar, não. Apocalipse revela a escatologia. Essa é a palavra dos últimos dias, né? Os acontecimentos. O que mais aí? Palavra do final dos tempos. Palavra do final dos tempos. É uma Muito palavra bem. escatológica. O Apocalipse ele traz revelações, literalmente, sobre o presente e futuro das igrejas. No caso, ele estava ali concentrado ali, né? Concentrado ali no presente das igrejas no final do primeiro século, que traz para nós hoje, né? Como ele denuncia, o Apocalipse denuncia, como a gente bem sabe ali, algumas coisas aí do Império Romano no passado, e também ele fala, ele nos revela quem é a besta, né? Quem é
o falso profeta, tudo isso o Apocalipse nos revela, tá? E o autor do Apocalipse? Bem, o autor terrestre aqui, né? A gente sabe que foi João que escreveu, certo? Mas ele tem outro autor? Tem, Anderson. Quem é o Tem, outro irmão. autor? O outro autor é Jesus Cristo. Muito bem. Foi Deus que inspirou João ali, através Sim, de revelações, né? Para escrever o é, livro. Então, Deus é o autor principal. João apenas Deus é o autor transcreveu principal. a, a vontade de Deus ali para o livro. Muito bem. E o personagem central agora? Outra pessoa. O personagem central é Jesus. Muito bem, minha irmã. Muito bem. É isso aí. O personagem central é. Deixa eu ver. Ok. O teu microfone tá mudo, soldado. O microfone ficou mudo sem querer. Obrigado, Carlos. Você. Esse estudo é maravilhoso, viu, Anderson? Irmão Anderson. Tá bom. Parabéns. É muito de importância esse estudo sobre a revelação do Apocalipse. Estou amando. Então, assim, meus queridos, aqui no verso 11, Deus disse para o apóstolo João que ele escrevesse tudo que ele estava vendo e enviasse as 7 igrejas que estão na Ásia. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Tudo isso daí. Vamos continuar aqui. Bom, ainda no verso 19, diz: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O que nós entendemos aqui, meus queridos? Que é o que está para acontecer. Então, João fala, escreve as coisas que você vê, as coisas que são, ou seja, que estão acontecendo, e as coisas que vão acontecer no futuro, né, que ainda vão de acontecer. Muitas coisas estão acontecendo hoje, tá? Se por acaso meu microfone falhar, pode me avisar aí, viu, gente? Porque às vezes eu estou na outra tela aqui e eu não consigo ver o microfone, tá? Fazer esse grande favorzinho para mim, se por acaso meu microfone falhar. Ok. O Apocalipse passou por 5 etapas até chegar a nós, tá? Então, são aqui as etapas aqui que nós já vimos lá no começo. Primeiro, Deus, Jesus, o anjo, João, aí sim chegou às igrejas. E as igrejas chegaram até nós. Então, aqui foram essas formas que chegou até nós aqui, né? O, ah, deixa eu só fazer um negócio aqui. Bom, foi a forma que chegou até nós aqui, então, o livro de Apocalipse, certo? Quem consegue ler para mim? Alguém Eu, consegue ler? eu, Pode João, ler. que também sou vosso irmão, o companheiro na aflição
e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Obrigado. Então, aqui está falando aqui no verso 9, ainda no capítulo 1, João, vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino. Então, alguém saiu. Nós entendemos aqui, ó, João estava aonde? Na ilha de Patmos. Por qual motivo? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Estava João ali na ilha de Patmos. Então, está tudo falando aqui, ó. Patmos era uma ilha rochosa no mar Egeu, na Grécia atual. Era a prisão de segurança máxima. Domiciano, um imperador que o baniu. Olha agora, vocês verem aqui a imagem. Quem é que tem condições de fugir de um lugar desse daqui? Ou você tem duas opções. Você pode até fugir. Você vai sair nadando. Mas pela região que era lá, provavelmente o mar era gelado. Então, se você tivesse um mar tropical ainda, já dizia, né? Mas tinha a questão do peixe, né? Ali, você passar por uma situação onde poderia o peixe lhe engolir, ou algo dessa forma, tá? Então, era prisão de segurança máxima. Você tinha duas opções. Morrer ou morrer. Ou ficar preso ou morrer, né? Aqui na última parte da Bíblia, Deus concentrou mensagens proféticas para nosso tempo hoje. Tá. Aqui nós vemos também aqui, ó, que Deus prometeu uma bênção especial para uma classe específica de pessoas. Sabe quem? Vamos ver aqui. Verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados que leem, Deus é tão sábio, meus queridos, que além de ler, eu preciso também ouvir. Mas, irmão, eu não sei ler. E agora? Eu não vou ser abençoado pelo livro de Apocalipse? Pela Bíblia? Não. Você pode ouvir também. Nós temos hoje facilidades imensas, né? Facilidades imensas, que hoje você encontra aí no YouTube e diversos também aplicativos da Bíblia, onde você tem a Bíblia em áudio. Eu não sei ler, mas eu sei ouvir. Então, da mesma forma, está tudo nos conformes, né? Você não lê, mas você ouve. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. Vamos lá. Ó, e tem outro detalhe, tá? Também aqueles que guardam. São 3 classes de pessoas, né? Então, a razão principal de se estudar o Apocalipse, sem dúvida, a bênção é o seu conteúdo. Olha, sinceramente, quanto mais a gente lê o livro de Apocalipse, mais a gente quer ler, porque a gente quer entender. A gente procura entender. E quanto mais a gente quer entender, mais nós queremos ler o livro de Apocalipse. Então, nós vemos aqui, ó, outra pergunta. Qual método Jesus usava para explicar a profecia? Vamos ver aqui. Lucas 24, 27 diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Entendemos que as Escrituras, né? Jesus buscava em outros livros da Bíblia o que os outros escritores ali falavam sobre o tema específico que está no Apocalipse. Por exemplo, há trechos no Apocalipse que você encontra no livro de Daniel e em outros livros da Bíblia também. Nós vamos entrar em detalhes agora, tá? Então, qual era o método de Jesus e o método que devemos utilizar? Permitir que a Bíblia explique a si mesma. Então, meus queridos, a maioria pode até saber, mas não sou eu que interpreto a Bíblia, não é o pastor que interpreta a Bíblia,
certo? Não é ali, não é ninguém que interpreta a Bíblia. A Bíblia, por si só, ela se explica, tá? Por si só, ela se explica. A Bíblia é autoexplicativa. Não precisa, muitas vezes a gente dá uma ênfasezinha maior para poder a pessoa compreender. Não é que nós estamos explicando, nós estamos mostrando dentro da Bíblia o que ela mesma fala dela mesma, certo? Então, a chave que abre os mistérios do Apocalipse está no estudo do Antigo Testamento. Então, dos 404 versículos que estão lá, 276 versículos são citações de outros autores. Entenderam, meus queridos? Então, muitos versículos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como querer chamar, levam para o Novo Testamento e para também o livro de Apocalipse. Ok? Vamos lá. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, olha aqui, ó. O que significa esses 7 castiçais de ouro? Nós vamos ver, tá? Então, aqui, ó, Jesus, ele deu um método de revelação para estudar o Apocalipse, né? Se chama audiovisuais simbólicas, né? Então, no nosso tempo hoje, são chamadas por impressões audiovisuais simbólicas. Por exemplo, aqui nós vimos no slide anterior, 7 castiçais de ouro. Aí nos chama a atenção o que é um castiçal. Né? Castiçal, antigamente, se colocava as velas, né? Que eram lâmpadas. Então, nos chama a atenção para procurar ali o que era um castiçal. Né? Jesus falou por parábolas, por quê? Né? A Bíblia responde. Lucas 8:10. E ele disse, a vós outros vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Jesus ele falou por parábolas, por quê, meus queridos? Para que as entendessem somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais. Ou seja, os símbolos não impedem a compreensão, porque a Bíblia nos dá o significado. Então, se eu quero entender a Bíblia, tá? Eu vou aonde? Na própria Bíblia, para que ela me explique o que ela mesma está falando. Certo, meus queridos? Exemplo, chegou aqui onde eu queria. Animal, tá? Nós vimos aqui, ó, um animal. Daniel 7:23, olha aí. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Bom, água. Água, e disse-me, Apocalipse 17:15, as águas que viste, de onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, e nações e línguas. Olha aí. Nós vemos aqui, então, que animal será, o quarto animal será o quarto reino. Então, animal em profecia significa rei ou reino, certo? Então, animal é esse rei ou reino. Água em profecia é povos, multidões, nações e línguas. Viu um animal subindo do mar. Então, é um rei que está saindo no meio do povo. Certo, meus queridos? Dia profético. Olha, coisa boa aqui também. Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Né? Diz assim, e quando cumprires estes, os dias, né? Tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado, seu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá. 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então,
Aqui nós vemos aqui, meus queridos, que um dia profético é um ano. Então, se vocês já viram falar em 2.300 dias da profecia, são 2.300 anos, ok? Então, cada coisa no seu tempo, nós vamos chegar lá. Que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia? Vamos lá. 2 Pedro 1:20. Desculpe a minha garganta, tá, meus queridos, que está no limite, tá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Deus nos adverte aqui que a profecia não é de particular interpretação. Eu, Anderson, não interpreto a profecia. A palavra de Deus, a Bíblia, por si só, ela se interpreta. Tá, meus queridos? Nós vamos entender isso daí, tá? Nós vamos entender isso. Deixa eu silenciar aqui. Deixa eu tentar silenciar notificações aqui. Não lembro mais onde é que é. Acho que é aqui. Aqui. Achei. Silenciar notificações para não chegar mais. Vamos lá. Onde eu parei? Sim, aqui. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Diz assim: porque eu testifico a todos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Bem, queridos, nós vemos aqui que Deus não quer e não autoriza ninguém a acrescentar nem retirar qualquer coisa das palavras desta profecia, tá? Então, sob pena de perder a salvação, tá? Sob pena de perder a salvação. Ninguém quer se perder para sempre, né? Então, devemos assim. Vamos lá. Jesus faz uma promessa especial aos que lhe obedecem. Qual promessa é essa? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, meus queridos, Deus nos faz essa promessa. Eu tenho que guardar as palavras de Deus, as palavras dessa profecia, guardar a palavra da paciência, como diz o texto, né? Então, naquele grande dia, na hora que há de vir uma grande tribulação sobre a terra, Deus irá me poupar desta tribulação. O que é uma tribulação? É o momento que os justos, o povo de Deus, irá passar por uma tribulação, uma grande tribulação. E aí, o que vai acontecer, né? Nesse grande dia, aqueles que forem fiéis, aqueles que estão sendo fiéis a Deus, serão guardados, tá? Serão guardados desta tribulação. Não passarão por ela. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos compreender cada dia mais as sagradas verdades de Deus e colocar em prática em nossas vidas. Amém? Amém. Meus queridos, agora Amém. Amém. nós finalizamos aqui o nosso primeiro estudo. Amém, muito obrigada. Nós temos aqui. Vou abrir aqui um espaço aqui de 5 minutos para perguntas, tá? De acordo com a pergunta de vocês, nós vamos estar respondendo aí, tá? Só peço perdão pela garganta, está meio complicada, mas nós chegamos até aqui pela graça de Cristo. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas?
Irmão, Não, eu não tenho pergunta, não, porque você explicou bem. Não tem nem como fazer pergunta, porque para mim eu já entendi. Ótimo. Vamos ver o pessoal aqui que está aqui na reunião. O pessoal que está aqui, tem alguma pergunta? bora Vitor, lá, Yara, ora. Priscila, Micaele, Maria da Conceição, Maria Batista, alguém com alguma pergunta? Irmã Consuede, Ninguém, né? Amém, então. Louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Unicamente o Senhor possa ser louvado através dessa reunião, né? Vamos marcar o próximo, então, para sábado à noite, tá? Sábado à noite, às 20 horas. Certo, meus queridos? Eu vou estar em viagem, mas eu vou procurar um lugar lá onde tem Wi-Fi, ok? Legal, bom, que dá para a gente, tá, estar aí com vocês participando. Desde já, que Deus abençoe a todos e vou parar a gravação e vamos fazer aqui a oração final. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria convidar agora aqui o irmão Vitor, para fazer a oração final para a gente aqui. Pode ser, Vitor? Oi, irmão. Pode fazer a oração final, meu querido? Posso? Amém. Oremos. Deus de Deus que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu com vida. Queremos te agradecer por este momento de estudo que tivemos. Que o Senhor nos abençoe para que esta mensagem possa ser gravada em nossas mentes e nós possamos compreender cada dia mais e estudar a tua palavra para que possamos passar essa mensagem adiante. Fica conosco durante esta noite e nos prepara para a tua santa e gloriosa vinda. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma vez, Deus abençoe. Tá? Fiquem